Hollywood, 1963. O set de filmagem parecia menos um local de criação artística e mais uma sala de cirurgia estéril e aterrorizante. No centro daquela atmosfera opressora, sentado em sua cadeira de diretor como um Buda malévolo, estava Alfred Hitchcock. O mestre do suspense não era apenas um cineasta, ele era um ditador visual. Para Hitchcock, os atores eram, em suas próprias palavras famosas, gado. Eles deveriam ser pastoreados, marcados e movidos exatamente para onde ele queria. Ele odiava improvisos, ele odiava a espontaneidade. Ele já tinha o filme inteiro editado em sua cabeça antes mesmo de ligar a câmera, e qualquer desvio, qualquer suspiro fora do roteiro era considerado uma traição pessoal. Naquele dia, a tensão era palpável, porque Hitchcock estava prestes a colidir com a única força em Hollywood que era imune ao medo: Dean Martin. Dino não lia roteiros com profundidade, não ensaiava e, acima de tudo, não recebia ordens de homens que se levavam a sério demais. A cena exigia que Dean demonstrasse pânico absoluto ao atender um telefonema misterioso. Hitchcock queria suor, queria olhos arregalados, queria o cheiro do medo. Mas quando a câmera rodou, Dean Martin não entregou medo. Ele não seguiu a linha decorada. Em vez disso, ele improvisou uma reação tão audaciosa, tão completamente oposta ao que estava escrito no papel sagrado de Hitchcock, que a equipe técnica inteira congelou, esperando a explosão nuclear do diretor. Mas a explosão não veio. O que se seguiu foi um silêncio mortal, um vácuo de som, onde o ego do maior diretor do mundo travou uma batalha silenciosa com o carisma indomável do cantor. Alfred Hitchcock, o homem que nunca ficava sem palavras, ficou mudo. E a razão para o silêncio dele não foi raiva. Foi a percepção chocante de que aquele bêbado preguiçoso tinha acabado de entender a cena melhor do que ele. Para entender a gravidade desse confronto, é preciso visualizar o abismo intransponível entre os métodos desses dois gigantes. Alfred Hitchcock operava na base do controle absoluto. Seus filmes eram relógios suíços de precisão sádica. Ele desenhava cada quadro em storyboards detalhados. Ele dizia aos atores quando piscar, quando respirar e em que ângulo virar o pescoço. Ele tratava lendas como Cary Grant e James Stewart como marionetes de luxo. Atores tremiam na presença dele. Eles sabiam que um erro poderia significar horas de humilhação psicológica na frente de toda a equipe. Dean Martin, por outro lado, era o profeta do caos controlado. Sua filosofia de vida era o oposto polar da de Hitchcock. Dean acreditava que se você ensaiasse demais, a vida fugia da cena. Ele chegava ao set no último minuto, muitas vezes vindo direto do campo de golfe, com a areia dos bunkers ainda nos sapatos. Ele decorava as falas no carro. Ele via a atuação não como uma arte sagrada, mas como um trabalho divertido entre um drink e outro. A colisão aconteceu durante uma colaboração rara e tensa. O estúdio, buscando unir o prestígio de Hitchcock com o apelo popular de Dean Martin, forçou os dois a trabalharem juntos em uma sequência de suspense psicológico. Hitchcock, relutante, aceitou, mas com uma condição. Dean seguiria as regras, sem piadas, sem improvisos, sem o Rat Pack Style. O primeiro dia foi um desastre silencioso. Hitchcock olhava para Dean com o desprezo de um professor universitário obrigado a ensinar um aluno do primário. Ele corrigia a postura de Dean. Ele criticava a maneira como Dean segurava o cigarro. "Sr. Martin", dizia Hitchcock com sua voz lenta e arrastada, "isso é um filme de suspense, não um show de variedades em Las Vegas. Tente parecer que se importa com a sua vida." Dean apenas sorria, dava uma tragada e dizia, "Claro, Hitch, só não me peça para suar. O suor estraga o meu smoking." A cena crucial envolvia o personagem de Dean,
recebendo uma ligação ameaçadora de um assassino. No roteiro original, meticulosamente aprovado por Hitchcock, o personagem deveria atender o telefone, ouvir a ameaça, deixar o copo cair de sua mão em choque, gaguejar uma resposta aterrorizada e desligar, respirando ofegante. Era uma cena clássica de vitimização. Hitchcock queria ver o King of Cool quebrado, vulnerável, destruído pelo medo. Eles ensaiaram. Dean fez o que foi pedido, mas parecia falso. Parecia um ator atuando. Hitchcock ficou irritado. Corta! Não, não! Mais medo, Sr. Martin! O assassino está do outro lado da linha. Ele vai matar você! Sinta o terror! Dean suspirou. Ele olhou para o telefone preto sobre a mesa. Ele olhou para Hitchcock. Hitch, disse Dean, se um cara me liga para dizer que vai me matar, eu não deixo meu drink cair. O uísque custa caro. A equipe segurou o riso. Hitchcock não achou graça. Faça como está escrito, ordenou o diretor com os olhos frios. Ação! A câmera começou a rodar. O telefone tocou. O som estridente ecoou pelo estúdio silencioso. Dean caminhou até a mesa. Ele não estava tremendo. Ele estava calmo. Ele pegou o telefone com uma mão, mantendo o copo de uísque firme na outra. Ele levou o fone ao ouvido. No roteiro, a fala era: Quem é? O que você quer? Por favor, não me machuque. Dean ouviu o assassino, uma voz em off. Então, ele ignorou completamente o roteiro. Ele não gaguejou. Ele não derrubou o copo. Ele tomou um gole lento de sua bebida, olhou para o teto como se estivesse entediado com a interrupção e disse com a voz mais suave e gelada do mundo: Escute aqui, Pelly. Você tem o número errado, mas se ligar de novo e interromper meu drink, eu vou aí e faço você engolir esse telefone. E desligou na cara do assassino. Corta! Gritou Hitchcock. O grito foi tão alto que o operador de áudio tirou os fones de ouvido. O estúdio parou. O silêncio era absoluto. Hitchcock levantou-se de sua cadeira com dificuldade, o rosto vermelho de fúria. Ele marchou até Dean Martin. Todos esperavam a demissão imediata. Todos esperavam que Hitchcock expulsasse Dean do set e chamasse os advogados. O que foi aquilo? Sibilou Hitchcock. Onde está o medo? Onde está a fala? Você destruiu a tensão da cena. O público precisa saber que você está em perigo. Dean Martin não recuou. Ele olhou para o mestre do suspense com a tranquilidade de quem já viu coisas piores em becos de Ohio do que em filmes de Hollywood. Hitch, disse Dean, acendendo um cigarro com calma irritante. O público sabe que sou Dean Martin. Se eu ficar gritando e chorando como uma garotinha, eles não vão acreditar. Eles vão rir. Mas se eu não tiver medo, se eu tratar o assassino como se ele fosse um vendedor de enciclopédias chato, isso assusta o público. Porque se eu não estou com medo, quem deveria estar é o assassino. Hitchcock abriu a boca para retrucar. Ele queria dizer que Dean era um amador, que ele não entendia de psicologia, que o suspense exige vulnerabilidade. Mas as palavras morreram em sua garganta. O diretor olhou para o set. Ele repassou a cena em sua mente genial. Ele visualizou a reação de Dean, a frieza, a indiferença. E contra todas as suas regras, contra todos os seus instintos de controle, Alfred Hitchcock percebeu algo aterrorizante. Dean estava certo. Ver um homem gritar de medo é comum, mas ver um homem receber uma ameaça de morte e reagir com tédio, isso é perturbador. Isso sugere que o homem ao telefone é mais perigoso do que o assassino. Dean tinha transformado uma cena de vítima em uma cena de poder e feito isso sem levantar a voz. Hitchcock ficou parado ali, mudo. Seus lábios tremeram levemente. Ele olhou para Dean, que já estava verificando as horas, ansioso para ir embora. O mestre estava acostumado a quebrar atores, a moldá-los. Mas Dean Martin era inquebrável porque ele não se importava o suficiente para ser moldado. Ele era como água. Você não pode quebrar a água. Ela apenas flui ao redor de você.
A equipe olhava, alternando o olhar entre o diretor furioso e o ator relaxado. Finalmente, Hitchcock virou-se para o diretor de fotografia. "Imprima", disse Hitchcock, baixo. "Desculpe, senhor", perguntou o câmera. "Imprima a tomada", repetiu Hitchcock, mais alto, mas sem olhar para Dean. "E vamos para a próxima cena. O Sr. Martin tem um jogo de golfe, presumo." Dean sorriu, deu um tapinha no ombro do diretor, um gesto que ninguém jamais ousara fazer, e disse: "Você é um gênio, Hitch. Sabia que concordaríamos." A cena ficou no corte final, ou na lenda do corte final, dependendo de quem conta a história. E funcionou. Foi um dos momentos mais arrepiantes, porque subverteu a expectativa. Hitchcock nunca mais trabalhou com Dean Martin. Não por ódio, mas talvez por frustração. Hitchcock precisava ser a pessoa mais inteligente na sala, e por 5 minutos naquela tarde ele não foi. Ele foi superado pelo instinto bruto de um homem que nunca leu um livro sobre teoria do cinema. Essa história ilustra perfeitamente por que Dean Martin era uma anomalia em Hollywood. Ele provou que a intuição supera a instrução. Hitchcock queria criar suspense através da técnica. Dean criou suspense através da personalidade. Nos anos seguintes, quando perguntavam a Hitchcock sobre Dean Martin, o diretor costumava dar uma resposta enigmática. Ele dizia: "O Sr. Martin é fascinante. Ele atua como se a câmera não estivesse lá, ou pior, como se a câmera não fosse importante. É impossível dirigir um homem que não teme o fracasso." E essa era a chave. Hitchcock usava o medo do fracasso para controlar seus atores. Mas Dean Martin já tinha aceitado que a vida era uma grande piada. Se o filme fosse ruim, dane-se. Se a cena falhasse, dane-se. Vamos beber. Essa falta de medo o tornava imune aos jogos mentais de Hitchcock. A mudança no roteiro feita por Dino não foi apenas um ato de rebeldia, foi uma lição de vida. Às vezes, as regras existem para serem quebradas. Às vezes, o mestre está errado porque ele está olhando para a teoria e esquecendo a humanidade. Dean trouxe a humanidade arrogante, falha e cool, para um universo que era frio e calculado. Aquele dia no set tornou-se uma lenda sussurrada entre os atores. Quando um diretor ficava insuportável, os atores contavam a história de como Dino calou Hitchcock. Tornou-se um símbolo de resistência. Dean Martin, é claro, nunca contou essa história como uma grande vitória. Para ele foi apenas o dia em que ele evitou derramar seu drink. Mas para a história do cinema, foi o momento em que o caos venceu a ordem, e o resultado foi mágico. Alfred Hitchcock pode ter sido o mestre do suspense, mas naquela tarde, Dean Martin foi o mestre da realidade. E a realidade, como Dino bem sabia, é sempre mais estranha e mais interessante do que qualquer roteiro. Quando as luzes se apagaram e Dean saiu do estúdio, assobiando, entrando em seu carro esporte, ele deixou para trás um diretor confuso e uma equipe maravilhada. Ele provou que você não precisa sofrer para fazer arte. Você só precisa ser você mesmo, com tanta intensidade e confiança que até os maiores gênios do mundo são forçados a parar, olhar e, finalmente, concordar com você. O silêncio de Hitchcock foi o maior aplauso que Dean Martin nunca pediu, mas que mereceu cada segundo.